Sabe aquela sensação de que o tempo simplesmente escorre pelos dedos, não importa o quanto a gente se organize? Pois é, a análise de hoje vai fundo para mostrar por que isso acontece. A gente vai explorar como a nossa mente constrói a ideia de tempo e, o mais importante, como dá para reconstruir essa percepção a nosso favor. A nossa jornada hoje tem 5 paradas que são essenciais. Primeiro, a gente vai descobrir a parte escondida da nossa mente, que é o verdadeiro centro de controle. Depois, vamos fazer um mapa de como ela organiza o passado e o futuro. Em seguida, vamos aprender a redesenhar esse mapa, entender a força surpreendente que faz essa mudança acontecer e, finalmente, chegar ao nosso destino, viver plenamente no agora. Bom, tudo começa com uma frustração que, olha, quase todo mundo conhece. Aquela sensação de que, por mais que a gente use a lógica, a força de vontade para gerenciar o tempo, parece que tem sempre alguma coisa puxando a gente para trás. A verdade é que a lógica, sozinha, simplesmente não dá conta do recado. Isso leva a gente para uma pergunta fundamental. Por que não dá para controlar o tempo só com um pensamento consciente? A resposta é que a maior parte da nossa vida, sabe? Desde a digestão do almoço até a forma como a gente decide o que é prioridade, tudo isso acontece num nível muito mais profundo, automático. A melhor maneira de visualizar isso é com uma analogia poderosa. A nossa mente é como um iceberg. Aquilo que a gente chama de eu, de consciência, é só aquela pontinha de 1% que fica para fora da água. Os outros 99% do nosso poder mental estão ali, submersos, operando no subconsciente. E essa parte submersa é uma verdadeira potência, sério. Ela gerencia inúmeros sistemas complexos ao mesmo tempo. A chave para ter uma vida mais eficaz não é lutar contra essa força, mas aprender a se aliar a ela, a dar as instruções certas para que ela trabalhe a nosso favor. E olha só, essa gestão que o subconsciente faz vai muito além da nossa biologia. Ele também é responsável por uma coisa que a gente raramente para pensar. A nossa mente cria um verdadeiro mapa espacial para o tempo. A ideia aqui é a seguinte: as memórias não são só pensamentos abstratos, flutuando por aí. Elas recebem um lugar, uma localização física no espaço ao nosso redor. É como se a gente tivesse uma linha do tempo pessoal, invisível, desenhada à nossa volta. Para deixar isso bem concreto, tem um exercício muito simples que pode ser feito. Se a gente pede para alguém localizar memórias de épocas diferentes, tipo o café da manhã de hoje, um evento de um ano atrás, a pessoa começa a apontar para lugares específicos ao redor dela, revelando, sem nem perceber, esse mapa mental do tempo. E é aqui que a coisa fica séria, porque quando esse mapa está desorganizado, quando as memórias de traumas, de fracassos estão posicionadas bem na nossa frente, elas literalmente bloqueiam o caminho. É como tentar andar para frente com uma parede invisível nos impedindo, tanto na mente quanto fisicamente. Mas, e aqui vem a grande notícia, se esse mapa está nos limitando, nós temos o poder de redesenhá-lo. É totalmente possível, de forma consciente, reorganizar o jeito como o nosso subconsciente arquiva o tempo. A técnica envolve um ato de visualização que é, ao mesmo tempo, simples e muito profundo. Pegar sistematicamente cada memória do passado e colocar lá para trás, nas nossas costas, e, ao mesmo tempo, projetar as metas futuras bem na nossa frente. E o processo é esse, passo a passo, como uma limpeza mesmo. Alinhar a própria linha do tempo, criando um caminho livre, um corredor onde se sabe de onde veio e principalmente para onde está indo. Ok, mas como é que um simples exercício mental causar uma mudança tão real e profunda? A resposta para isso é fascinante e pega emprestada uma ideia lá da ciência moderna. O ponto central é este: a simples intenção de mudar já é a própria mudança. No momento em que se decide reorganizar a linha do tempo, o cérebro já começa a responder. A decisão de fazer já é o fazer. Isso é usado como uma metáfora poderosa porque é chamado de efeito do observador. Assim como na física, o ato de observar um fenômeno altera o que está sendo observado, o ato de focar a nossa atenção e a nossa intenção na nossa realidade interna começa imediatamente a transformá-la. E por que isso funciona? Porque nosso cérebro não faz muita distinção entre uma experiência real e uma que foi vividamente imaginada. Então, ao visualizar o passado se movendo e o futuro sendo projetado, na prática, novos caminhos neurais estão sendo construídos para que essa nova realidade se manifeste de verdade. E com isso tudo, a gente chega no objetivo final de toda essa engenharia do tempo.
ser capaz de viver plenamente no que se pode chamar de altar do agora, livre do peso das correntes do passado e da ansiedade pelo futuro. Essa analogia aqui é perfeita. Olha só, a nossa experiência do presente não é definida pelo lugar onde a gente está, mas sim pela nossa percepção do passado e do futuro. A gente pode estar num paraíso, mas se a mente estiver no inferno de amanhã, adivinha onde a gente realmente está? No fim das contas, a única realidade que de fato existe é o momento presente. Ao curar a forma como a gente interpreta o passado e ao construir uma visão clara do futuro, a gente resgata o poder e a paz que só existem aqui e agora. Para fechar, tem uma parábola que ilustra essa ideia de um jeito espetacular. Imagine um exército, voltando para casa, marchando no escuro. De repente, uma voz misteriosa manda eles recolherem pedras do chão e faz uma previsão bem estranha. E quando a luz da manhã finalmente chega, a verdade aparece. Eles ficaram felizes, claro, pelos diamantes que tinham pegado, mas ao mesmo tempo ficaram imensamente tristes por não terem recolhido mais. E essa história deixa a gente com uma pergunta no ar para refletir. As pedras que a gente recolhe são as nossas ações, nossos pensamentos e intenções de hoje. Que tipo de diamantes cada um de nós está juntando agora, cujo verdadeiro valor a gente só vai descobrir quando o nosso futuro amanhecer?